Seja bem-vindo ao nosso curso de After Effects. Então, quando você abrir o programa, ele vai mostrar essa tela aqui para você. O que é essa tela? Ela vai mostrar quais são os novos projetos, se você quer fazer, tem um novo projeto aqui. E se você já tiver feito algum outro projeto, ele vai aparecer aqui nessa abinha aqui para você. Mas, como a gente quer um novo projeto, a gente vai clicar em cima desse New Project aqui. Aí ele vai mostrar pra gente essa tela aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a interface do After Effects. O que é uma interface, Rafaelzinho? Interface é o lugar onde você interage com as faces do programa. E aqui a gente tem as partes da nossa composição. Você vai ler aqui Project. Deixa eu ver se eu consigo usar essa merdinha aqui. Ah lá, Project. A gente tem Composition aqui. A gente tem esse none aqui, mas só que essa merdinha aqui não é none. O After Effects ele é mentiroso. Isso aqui é a sua linha do tempo. Só que ele só vai mostrar, ativar a linha do tempo quando tiver alguma composição colocada aqui. A gente tem aqui em cima as nossas áreas de trabalho diferentes, porque toda essa organização aqui ela pode ser diferente dependendo da forma como você queira trabalhar. Tem Default, tem Learn, tem Standard, tem Small Screen, Libraries, Low Edit, que aqui é a minha versão já que eu já até salvei, da minha forma de trabalhar. Aqui no cantinho, Informações, Áudio, Preview, Effects, Presets. Só que tudo isso aqui ele pode ser customizado da forma que você quiser trabalhar. Pelozinho, deixa eu limpar esse bagulho aqui. Já fez merda, né? Troquei esses troços tudo de lugar. Pera aí, deixa eu limpar esse troço, deixa eu voltar para dentro. Fiz merda, dei 2 cliques numa tela aqui, bugou aqui o lado de cá, deu tudo, ficou tudo errado. Você vai simplesmente clicar aqui na área de trabalho onde ela está, no Standard, e tem aqui, ó, Reset to Saved Layout. Ou seja, ele vai retornar para o layout antigo salvo, vai botar tudo de volta na boa. O que as pessoas geralmente fazem? Sem querer, elas dão 2 cliques em uma dessas. O que o After Effects entende? Quando você dá 2 cliques, eu quero ver só ela. Aí ela aparece inteira. Aí a pessoa, pô, fiz merda, sumiu tudo. Não. Na verdade, você deu um comando para o programa para o que você queria ver. Se você quer voltar para a parte normal, você dá 2 cliques e ele retorna para a parte inicial. Diferente do Photoshop, o Photoshop você joga uma imagem lá para dentro, você pode excluir aquela imagem que depois ela vai estar dentro do Photoshop. O After Effects não, ele só trabalha com links de arquivos. Então, se você tem uma pastinha lá no teu computador, você pega aquela pastinha, joga para cá, e aí ele vai identificar aquela pastinha e tudo que está dentro dela, se você quiser trabalhar. Mas, pô, do nada tu foi lá e mudou a pastinha de lugar. Você fez merda. Porque ele vai dar tudo o link offline, ele vai procurar. Então, é interessante que você já tenha separado todos os arquivos que você vai usar numa pastinha e não mexer nela. Deixa ela ali no documento, deixa ela ali nos vídeos, porque organização é a chave para esse tipo de trabalho. Eu vou clicar em New Composition aqui, que ele já vai fazer uma boa aí. Ele vai mostrar uma cacetada de configurações. Vou explicar o que são essas configurações. Composition Name, logicamente, é o nome da minha composição. Nova composição aqui. Aqui eu tenho a largura e a altura, sempre nessa ordem. Ele vai perguntar se eu quero dar o Lock Aspect Ratio, ou seja, se eu clicar nesse botãozinho e mudar, ele vai mudar proporcionalmente. Se eu botar 1280, ele vai botar lá embaixo para 720 automático. Se eu colocar 1920, lá embaixo ele vai colocar 1080. Se eu colocar 3840, eu não lembro agora, 3840. 2160, que é já a medida do 4K, já faz automático. Ah, eu quero qualquer tamanho diferente, eu quero 1 por 2 milhões, você desmarca a caixinha. Mas aqui a gente vai trabalhar com o tamanho Full HD, que é o 1920 por 1080. Pixel Aspect Ratio, o que é isso aqui, esse demônio aqui? Isso aqui, as câmeras mais antigas, tem várias câmeras que trabalham com o pixel de forma diferente. Isso aqui é o tamanho do seu pixel do vídeo. Só que se você estiver trabalhando com câmeras DSLR, estiver trabalhando com celulares mais potentes,
Square Pixels, que aí ele já vai estar no tamanho do pixel padrão para esse tipo de informação. Frame Rate, para quem não sabe, o vídeo ele é formado por várias fotos, vários frames que a gente chama. Isso aqui é a quantidade de frames que a gente tem por segundo. Então, dependendo de como você queira trabalhar, dependendo de como o vídeo foi gravado, você vai colocar ele bonitinho aqui para bater certinho a parada. Aqui a gente vai usar 30 mesmo, porque a animação fica até mais gostosinha de ver. Essa parte aqui é como você quer ter o preview da sua linha do tempo. Se você tiver um computador mais fraquinho, eu recomendo que você deixe ele aqui no Quarter. O que quer dizer? Isso quer dizer que mesmo a tela estando em 1920 por 1080, ele vai mostrar para você uma resolução de 480 por 270. Vai ficar uma porcaria? Vai. A qualidade vai ficar ridícula? Sim, mas é para um preview. Então não precisa ter uma qualidade gigantesca para pré-visualizar uma animação. Vai pesar teu computador, vai demorar pra caramba, e tu só quer ver um negocinho se mexendo de um lado para o outro. Então, aqui ele quer dizer onde você vai começar a sua linha do tempo, e aqui a duração total dele. A gente vai trabalhar com a base aqui de 5 segundos, só para ficar de boas. Bota 5 segundos, cor do background, pode deixar preto mesmo. Ok. Ele já abriu a nova composição aqui na linha do tempo. Se você conseguir enxergar aqui, ó, nova composição, ela está aberta. Mas aqui no projeto ele também criou uma nova composição. Tudo que você faz, ele fica aqui na aba de projeto. Aqui ele vai mostrar só o que está aberto. Conseguiram entender de boinha? Não? Vamos fazer um exemplo aqui legal. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui. Tá vendo o botãozinho? O que significa esse botãozinho? Esse botãozinho significa que eu vou criar uma nova composição. Apertei, ele já mostrou a mesma coisa para mim. Eu vou botar comp doida. Ele fica no mesmo padrão que você deixou. Se você colocar 20.000 aqui de duração, se você colocar uma resolução diferente e for criar uma nova composição, ele vai deixar no mesmo tempo, certinho. Ele grava as suas últimas informações. Dei ok. Aí o que ele fez? Ele mostrou as duas aqui no projeto, e aqui ele abriu para mim a comp doida. Só que a outra composição também está aqui, ó, outra composição. Se eu quiser alternar entre elas, basta eu clicar. Aqui, ó, nova composição e comp doida. Aqui eu consigo alternar entre as composições, e aqui eu tenho todas elas listadas. Aqui a gente tem aquela barrinha padrão, né, do Word, né, que tem a base em todos os lados aqui, né? File, Edit, Composition, Layer, tem aqui as particularidades de cada programa. Essa porcaria aqui. Que a gente tem New, Open, Save, Importa, Exporta, Edit, tem aquelas coisas de recortar, colar e essas coisinhas todas. Aqui a gente tem a barra de ferramentas do After Effects aqui em cima. Ela não tem uma cacetada de coisas que nem Photoshop, que nem Illustrator, tem até um pouquinho limitado, mas isso aqui já é o suficiente para a gente trabalhar. Ferramenta de seleção, ferramenta só para mover, né, que é a Hand, ferramenta de zoom, ferramenta de rotação, ferramenta de câmera, ferramenta de pan, retângulo, pen tool, que já é conhecida pra caramba, texto, brush, clone stamp, eraser, roto e puppet pin. Vamos fazer um teste aqui com uma dessas ferramentas, clicando em cima desse Rectangle Tool. Calma, em inglês gostoso que tá. Cliquei em cima do Rectangle Tool e ele automaticamente já mostrou uma opção aqui do lado para mim, Fill e Stroke. Para quem não sabe, Fill significa preenchimento e Stroke significa contorno. Se você deixar essas opções que estão aqui e clicar, segurar e arrastar, ele já vai criar um retângulo nessa configuração aqui que você colocou. Agora eu quero movimentar esse retângulo aqui. Como é que eu faço? Se você não tiver com a ferramenta de seleção, você não consegue movimentar. Quero movimentar. Cliquei, segurei e arrastei. O que ele fez? Criou um outro retângulo, porque você está com a ferramenta de retângulo selecionada. Tá ligado? Eu gosto de usar bastante atalhos, então é legal você ficar ligado. É legal você ficar ligado. Você aperta a letra V
e ele automaticamente aqui, Selection Tool, ele tem o atalhozinho ali, só para você apertar a letra V e você já consegue movimentar ele de um lado para o outro, clicando, segurando e arrastando. Capite? Vamos lá, delete no retângulo. Vamos fazer um novo retângulo aqui agora. Vou fazer um retângulo que eu quero que a cor dele seja vermelha, vermelhão, e eu quero que o contorno dele seja branco e um brancão com 10 pixels. Clica, segura e arrasta, e a gente tem um retângulo lá com esse negocinho aqui bizarro, esse stroke. Se você girar a rodinha do mouse, que é o nosso scroll, a gente tem o zoom, você consegue aproximar e afastar essa coisinha aqui. Se você apertar e segurar o espaço, ele automaticamente já vai trocar, se você reparar aqui, para a mãozinha. O que essa mãozinha faz? Às vezes você dá muito zoom e você precisa movimentar essa cena. Você deixa o espaço apertado, clica, segura e arrasta, e a gente consegue visualizar outras áreas da nossa composição. Se você soltar o espaço, ele ainda vai continuar na ferramenta da mãozinha. O que você precisa fazer? Precisa apertar a letra V e voltar para a ferramenta de seleção. Repara que aqui embaixo, dentro da nossa composição que estava selecionada, que era a composição doida, ele criou um Shape Layer. Como é que funciona o conceito de animação? Eu marco um keyframe inicial, onde ele vai estar numa posição, numa determinada posição, você já vai entender. Marquei ele na posição inicial e eu ando até os 5 segundos aqui. E marco a posição final dele, colocando ele para cá. E o que o programa vai fazer? Esse programa mágico. Ele vai criar uma interpolação, que a gente chama, ele vai automaticamente calcular proporcionalmente e vai fazer com que nesses 5 segundos ele passe desse ponto aqui para esse ponto aqui. Só que a gente ainda não criou esses keyframes. Como é que a gente pode criar isso para começar? Na minha cabeça eu vou idealizar ele num ponto inicial e vou abrir aqui as propriedades dele. Todas as camadas, elas têm as suas propriedades aqui. Se você clicar nessa setinha aqui danada, cliquei na setinha, ele vai ter o conteúdo do Shape Layer aqui, que não interessa aqui pra gente agora, mas ele vai ter aqui uma opção de Transform. Isso aqui, todas as camadas do After Effects possuem essa parte aqui de Transform. A gente vai abrir essa abinha aqui e ele vai mostrar pra gente todas essas propriedades. São 5 propriedades padrão: Anchor Point, Position, Scale, Rotation e Opacity. Vou explicar cada uma delas separada. Primeiro, o que é esse Anchor Point? Anchor Point é o pontinho que, se você reparar, ele está lá no meio do retângulo. Você seleciona ele e o Anchor Point está lá. O que esse Anchor Point faz? Ele serve como padrão de escalonamento e rotação. Ele é o pivô ali, vamos dizer assim. Se você quiser aumentar e diminuir ele nesse formato, ó, ele vai usar o ponto âncora como referência. Se você trocar esse ponto âncora de lugar, ele já vai escalonar de forma diferente. Vamos fazer um teste? A gente tem o ponto âncora apertando a letra Y. Se você reparar, e você pode até clicar aqui em cima. Eu vou lá e clico no ponto âncora, clico, seguro e arrasto e solto ele nesse pontinho aqui. Soltei. Vou voltar para a ferramenta de seleção, apertando a letra V, que agora eu posso mexer nele, e vou simplesmente clicar, segurar e arrastar segurando o Shift para ele crescer proporcionalmente. Olha como é que ele já escalonou diferente. Ele está usando o ponto de referência que eu marquei para fazer esse escalonamento. O ponto âncora ele vai interferir
a princípio em escalonamento e rotação. Vou apertar um Ctrl Zzinho só para ele até ele voltar para o centro aqui normal, para a gente ir para a próxima propriedade. Qual é a próxima propriedade que a gente vai ver? É o Position. O que esse cara aqui controla? Ele vai me dar uma referência num ponto X, que é o meu ponto horizontal, e uma referência no meu ponto Y, que é o meu ponto vertical. Clica, segura e arrasta e você já vai conseguir ver a magiquinha acontecendo, que essa é a nossa referência de posição. A gente tem aqui embaixo a nossa referência de Scale, que é a nossa escala. Ele de repente pode até estar um númerozinho diferente do que você colocou antes, por estar brincando com essa desgraça aqui. Então, o número real dele é 100, que você pode, todos esses números você pode digitar e apertar o Enter, ou você pode simplesmente clicar, segurar e arrastar. Aqui ele está com aquele mesmo cadeadinho de fazer a proporcionalidade, e se você desmarcar, você pode, com base no ponto âncora, ele vai diminuir só a versão vertical ou só a versão horizontal. Rotação, rotation. Ele tem dois números aqui, olha que loucura. O segundo aqui, onde está o grau certinho, você clica, segura e arrasta, e você já vai ver ele fazendo a desgraça do movimento labirintítico. Olha que maluquice. Só que o primeiro número ali, ele vai ser o nosso multiplicador. Por quê? Porque aqui ele vai de 1 até 360, que seria uma volta completa. Só que aí a partir daí ele vai contar um 1 ali do lado. É onde ele vai fazer as multiplicações. Eu vou dar 2 voltas, eu vou dar 3 voltas, eu vou dar 4 voltas. E você pode simplesmente digitar esse número, para você não ter que precisar fazer o teu retângulo dar milhões de voltas só para você fazer a rotação aqui vezes 5. Você pode simplesmente colocar o número aqui vezes 80 e ele já vai estar rodando essa cacetada toda aí. Beleza? Vamos colocar de volta aqui no zero, tudo no zero, zero no zero. E a gente tem a nossa opacidade, que é o quanto esse animalzinho aqui ele deixa passar a luz. 100% opaco, não passa a luz. Conforme você vai diminuindo, ele vai ficando aquela aulinha de física básica, translúcido, né? Não sei como é que chama essa troça. Ele vai ficando mais transparente, conforme você mexe ele aqui, de 0 a 100. Show? Agora a gente vai para a parte dos keyframes, realmente, que tem a ver com esse stopwatch aqui. Stopwatch é aquele reloginho que marca de corrida, quando o cara faz aquela, para tu marcar aquele ponto, é essa coisinha aqui. Se tu nunca viu um negócio desse, é o stopwatch, essa merdinha aqui. Se você clicar em cima de um stopwatch desse, ele vai magicamente ficar azul. Olha que loucura. Cliquei no aleatório, vamos clicar no position. Cliquei e ele ficou azul. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem keyframes inseridos na linha do tempo. Se você reparar na linha do tempo, ele criou uma posiçãozinha aqui marcada no tempo onde a agulha estava. Olha que loucura. Se você arrastar a agulha até o 5 e clicar no stopwatch de novo, não faça isso, porque ele vai sumir com o keyframe. Se você já apertou, é porque você tem ansiedade. Cliquei, sumiu tudo. Na verdade, o stopwatch ali ele vai marcar para você que você começou a fazer a animação. Você vai clicar só querendo dizer, pô, comecei a animação. Depois tu não clica mais, porque senão ele vai resetar os seus keyframes. O que você tem que fazer é apertar nesse botãozinho aqui do lado, Add or Remove Keyframe at Current Time. O que isso quer dizer? Ele vai adicionar ou remover o keyframe aonde está a minha agulha. Então, se eu arrastar a minha agulhinha para um ponto aqui na linha do tempo e apertar esse botãozinho, ele vai adicionar. Só que se no pontinho onde a agulha tiver, eu apertar esse pontinho, ele vai remover o keyframe. Mágico, o negócio é coisa de Copperfield. Agora a gente vai brincar. Que a graça é essa, é a gente entender esse conceito dos keyframes. Vou aqui no meu pontinho inicial, deixa eu tirar esse keyframe daqui. Clica, segura e arrasta, aperta o delete e ele sumiu. Show? Vou colocar o meu
quadradinho, bonitinho, na minha posição que eu considero a posição inicial dele. Porque eu quero que ele venha, que ele faça um movimentozinho daqui para cá. Essa coisa maravilhosa. Botei ele na minha posição inicial. Joguei ele lá, me agulhei lá por 5, lá pro final. O que eu faço? Eu simplesmente clico, seguro e arrasto com o Shift apertado e ele já vai criar uma interpolação de movimentos. Quando você marcou o primeiro keyframe aqui, ele entendeu que você queria começar a animar. Aí você jogou o retângulo, a linhazinha lá para o final e depois você moveu o retângulo, ele já fez automaticamente a interpolação do movimento. Quero visualizar como é que ficou isso. Você vai apertar o espaço. Olha que maravilha. Tu já vê ele. O que ele fez? Ele automaticamente dividiu o espaço pelo tempo e fez a movimentação. Física pura o negócio. Mas poxa, ele está indo muito devagar. Você simplesmente vai pegar aquele keyframe que está lá no 5, aqui ó, que ele foi marcado, e você vai arrastar ele para cá. Por quê? Ele obrigatoriamente vai ter que percorrer a mesma distância em menos tempo. Aí o que ele faz? Acelera, Jesus! E é por isso que a gente tem a nossa pré-visualização, tem que ficar vendo a animação toda hora. Por quê? Porque você vai ajustando o keyframe até ele ficar no movimento que te agrade. A base é praticamente essa de qualquer movimento. Qual é o conceito? Quero que o negócio vá daqui para cá, da esquerda para a direita. Eu vou marcar o quadro inicial e vou marcar o quadro final. Isso funciona para todas as propriedades. Ou seja, cliquei aqui, estou no ponto inicial e vou começar a animar opacidade. Vou clicar no stopwatch, estou dizendo para o programa que eu quero começar a animar com a opacidade. Ela aqui está no 100%. Eu vou no meu keyframe final da minha animação e vou diminuir isso aqui para 0. O que ele vai fazer? Eu olhando para a animação, conforme ele for andando, ele vai sumindo. É assim que funciona. Tá muito rápido. Clica, segura e arrasta. Vou segurar os dois keyframes aqui e vou afastar eles um pouquinho. Olha que maravilha. Mas não satisfeito, Joãozinho foi lá e falou: eu quero que esse quadrado ele vá do ponto A até o ponto B rodando. Vou dizer para o programa que eu quero começar a animar com a rotação. Cliquei no stopwatch. Quadro inicial, ele pode ser esse mesmo. No final ele vai dar 3 voltas até o final e parar no 0. Fica olhando que loucura. Rodando, vai. Não satisfeito, Joãozinho falou: vou usar essa merda toda, dane-se. Ele disse pro programa que quer iniciar o stopwatch aqui do scale, meu ponto inicial. Vamos fazer diferente aqui, vamos zerar o scale aqui no início, ou seja, ele vai sumir, escala 0. Chegou aqui no finalzinho, no meu keyframe final, eu vou pegar e vou digitar o 100. Ou seja, ele vai aumentar pra caraca, mas ele não está aparecendo porque eu tinha colocado a opacidade para o 0. Não, 100 não, vou botar 300. Ele vai ficar doidão, o negócio vai crescer. Caramba, vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, ó. Olha que loucura. Ele foi de 0 a 100 na escala. Ele na posição, ele foi do ponto A até o ponto B que eu marquei. Na opacidade ele foi do 100 para o 0. Na rotação ele deu, foram quantas voltas que eu botei? 3 voltas. É assim que funciona o nosso processo de animação. O Anchor Point, como eu tinha dito no início, ele é simplesmente a base da nossa escala e a base da nossa rotação.
Poxa, mas o Joãozinho queria mexer no Anchor Point também. Só que o problema é que o Anchor Point aqui ele serve só como referência. Se você quiser fazer a animação de Anchor Point, toda a sua animação ela sai do eixo. O ideal é que você alinhe o seu Anchor Point antes de começar a animação e depois não mexa mais nele. Vou mostrar o que acontece aqui porque o Joãozinho é atiçado. O Joãozinho quer mexer com todas as propriedades. Vou pegar o Anchor Point, chegar aqui no meu final, eu vou botar ele aqui pra cá e vou botar ele aqui pra cá. O valor dele mudou. Olha a loucura que ele fez. Ele já mudou a escala toda, o negócio ficou uma zona, ficou uma bagunça. O ponto inicial, ele começa a rotacionar de um lado, daqui a pouco ele já saiu do eixo e ficou rodando que nem um louco para fora do quadrado. Ficou uma desgraça. Para animações básicas você não precisa nem mexer nele. O que eu fiz quando eu quero dizer que eu não quero mais animar com aquele negócio? Você vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Vou clicar no Stopwatch. Ele apaga todos os keyframes que estão ali. Vamos fazer uma animação aqui com uma outra propriedade relacionada a texto. Vou excluir esse Shape Layer. Excluir. Vou criar um texto que ele vai... Vou criar um shape que ele vai servir para entrar um texto em cima dele depois. Olha que loucura. Deixa eu escolher uma cor aqui bem bonitinha. Azul celeste. Só que eu não quero stroke nele, porque esse stroke é feio. Clica, segura e arrasta. Criei um shapezinho aqui. Aí o que eu vou fazer? Vamos mexer na posição dele. Vou lá em... abrir aqui a abinha do Shape Layer. A abinha do Transform. Vou aqui no Position e digo para o programa que eu quero animar com um Position. Cliquei no Stopwatch, ativei o meu primeiro keyframe. Aí o que eu quero fazer? Na minha mente já criei a animação. O retângulo ele vai vir de fora da tela e vai chegar até aqui. Ele vai fazer um movimento de fora para cá. Ok? Daqui para cá. Daqui para cá. Ou seja, o meu ponto final vai ser aqui. No After Effects, geralmente, o que a gente faz? A gente anima de trás para frente. Ou seja, meu ponto inicial, como eu quero que ele venha de fora para dentro, o meu ponto inicial tem que ser lá fora. Eu pego já a posição que ele está inicial e vou só copiar. Vou criar um outro keyframe aqui. Porque eu vou mexer nesse keyframe aqui. Tá pegando até aí? Vamos supor que eu vou deletar isso aqui para ficar claro para vocês. Eu vou lá e digo que no keyframe inicial ele tem que ficar lá fora. Joguei ele lá para cima. E o outro eu ia ter que animar ele para colocar ele na posição onde eu queria. Aí ele fez a animação. Só que é muito mais fácil você simplesmente já posicionar ele no padrão. Vou criar um keyframe aqui e vou criar um keyframe aqui. Depois que eu cliquei, segurei, arrastei, eu seguro o Shift. É depois que eu aperto o Shift. Entendeu? Porque se eu apertar ou deixar o Shift apertado, eu não consigo clicar. Ele entende que eu quero fazer só uma cacetada de seleção. Clico, seguro, aperto o Shift e arrasto. Aí ele foi lá para cima de forma linear. Aí vou apertar o espaço e ele está entrando aqui, olha que legal. Só que ele está entrando muito rápido. Quero que ele entre mais devagar, eu simplesmente afasto os keyframes. Olha lá, bem discretinho. Agora a gente vai colocar um texto em cima desse negócio. Olha que loucura. Cliquei na ferramenta de texto lá em cima. Horizontal Type Tool. Só que esses que tem uma setinha aqui embaixo, tá vendo que tem uma setinha cinza aqui embaixo, ele quer dizer que quando você deixa ele apertado, ele vai te mostrar outras opções que ele tem. Verifica se está aqui marcado a horizontal, porque tem a forma de texto vertical também. Tem um atalho dela que é o Ctrl T. Só de você abrir a ferramenta de texto aqui, ele já vai mostrar aqui do ladinho para você as configurações relacionadas ao texto. Cliquei e vou digitar.
Vende-se camaleão. O camaleão tem acento. Vou tirar essa merda. Vende-se jabuti. Aí eu vou... Caraca, esse texto está muito grande. Caraca, esse texto está muito pequeno. Caraca, essa fonte está muito grossa. Caraca, essa fonte não era para estar grossa. Você regula tudo aqui. Caraca, a cor não é essa. É isso. Mexeu no texto. Ó, você repara que aqui ele já criou uma camada de texto para você. Olha que legal. Cada camadinha de um tipo, ela vai ficar automaticamente de uma cor aqui para você não se perder. Aqui eu posso tirar esse Pode ocultar e abrir e fechar quantas vezes tu quiser. Automaticamente ele vai criando as camadas conforme você vai nos textos. Então toma cuidado que se você for clicando e depois você clica fora e vai clicando e clica fora, vai clicando e clica fora, vai clicando, ele vai criando uma cacetada de troços. Você não quer esses troços, selecione e aperta o delete. Vou botar o meu textinho do Vende-se Jabuti com a ferramenta de seleção lá em cima, tem que estar selecionada a setinha, senão eu não consigo. Ferramenta de seleção. Foi lá em cima na setinha, ferramenta de seleção, botei o Vende-se Jabuti aqui. Só que eu não sei aonde que está o meu retângulo. O que eu tenho que fazer? Eu vou andar com a minha agulha para cá para eu ver aonde que está o negocinho para eu conseguir mexer. Pô, que loucura que esse texto não está aparecendo no retângulo. Eu vou aproveitar aqui até para eu regular a cor. É bom você entender que essas informações aqui, elas vão estar conforme a última vez que você mexeu, mas isso não quer dizer que se você for aqui, ele vai mexer no teu texto. O que acontece? O seu camada de texto tem que estar selecionada para que você faça as alterações e ela aplique na camada de texto que você selecionou. Posicionei ele direitinho, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai abrir as opções do nosso textinho aqui naquela abinha ali, naquela sanfoninha. Cliquei, ele apareceu as particularidades dele, igualzinho. O do Shape Layer tem a particularidade de Shape Layer. O de texto tem a particularidade de texto. Só que eles têm em comum ali a aba de Transform. E o Transform tem as abinhas lá que o Joãozinho se amarra, que é o Anchor Point, que é o Position, que é o Scale, que é o Rotation, que é a opacidade. O que eu quero fazer com esse texto aqui? Vamos aplicar um negócio diferente. A gente vai aplicar uma opacidade nele. Então eu vou clicar no Stopwatch aqui de opacidade e vou dizer para ele, quero trabalhar com opacidade. Ele criou um keyframe para mim fora da região onde eu estava. É interessante você reparar que se você quiser alinhar o keyframe de cima com o de baixo, você pode simplesmente deixar os dois abertos aqui. Ó. Eu consigo visualizar os keyframes do Shape Layer e consigo visualizar o keyframe do Vende-se Jabuti, porque eles estão abertos. Se a sua tela estiver dessa forma aqui, e você não conseguir visualizar o Shape Layer, você simplesmente clica, segura e arrasta nessa linhazinha azul aqui, que é a nossa linha do tempo, e dá uma apertadinha nela, só para você conseguir enxergar tudo. O que é mais fácil nesses casos? A gente tem um atalho aqui, que o nome dele é a letra U. Que maravilha, letra U. Se você clicar numa camada determinada e apertar a letra U, ele vai mostrar para você aonde que tem keyframe. Ele não vai te mostrar a mesma coisa que se você abrisse a tua aba e mostrasse todas aquelas opções que enchem aquela de espaço e você precisa de espaço. Se você apertar a letra U, ele vai mostrar onde tem keyframe. Se ele tivesse keyframe no position, na opacidade, se tivesse na escala, tivesse na rotação, ele ia mostrar todos eles aqui, certo? Aí eu vou lá e clico em cima do Vende-se Jabuti, que é o nosso texto, e vou apertar a letra U. O que ele vai mostrar para mim?
ele vai mostrar aonde eu tinha clicado o stopwatch, que era na opacidade. Ele está mostrando a opacidade do jabuti e o position do meu retângulo. Certo? E aqui eu consegui alinhar os dois para ele acontecer no mesmo tempo. Ele marcou para mim um keyframe no final já da minha animação, né? Se eu pensar dessa forma. Eu vou voltar para o meu ponto inicial e aqui eu vou pegar a opacidade e vou jogar para 0. O que ele vai fazer? Enquanto a caixinha está descendo, o meu texto está aparecendo. Só que, poxa, o Joãozinho ele não quer dessa forma. Ele quer que a caixa apareça primeiro e depois o texto comece a aparecer. Simplesmente você não precisa posicionar os keyframes que você já fez. Você clica na camada, segura e arrasta. Que o que ele vai fazer? Ele vai posicionar tudo aquilo que você fez de animação de um lado para o outro. Aí eu coloquei ele no finalzinho do movimento. Apertei o espaço, ele vai mostrar o meu retângulo descendo e depois que o vértice jabuti vai acender. Tá demorando muito para aparecer? Não gostei? Chego o keyframe mais para perto. Vamos supor agora que eu queira jogar uma imagem de um jabuti aqui dentro. Como é que eu faço? Lembra que eu falei para você que o After Effects ele trabalha com o local das pastas. Então é interessante que até esse momento você já tenha criado uma pastinha para o seu projeto e lá dentro você vai colocar a foto do jabuti. Ele não funciona se você simplesmente pegar, copiar a imagem e tentar colar lá no After Effects. Você precisa salvar a imagem como e você vai escolher lá projeto, vender-se jabuti e aqui dentro você vai colocar a imagem. Eu vou até aproveitar e vou aqui em File, Save As, Ctrl Shift S o atalho e já vou salvar o meu projeto dentro da minha pastinha do projeto Vende-se Jabuti. Vende-se Jabuti. Vou clicar aqui com o botão direito na minha aba do projeto e ele vai aparecer várias opções para mim. Eu vou fazer o que? Importar um arquivo. Import File. Outra forma legal de você fazer, vou lá na minha janelinha, clico, seguro e arrasto e solto ele para dentro do meu projeto. Ela estando aqui, você pode usar ela várias vezes em várias composições, que ele vai simplesmente linkar com ela estando aqui. Só que ela estando aqui não necessariamente significa que ela está inserida no projeto. Aqui é só a tua forma de controlar tudo que está acessível para você no projeto. Você pode colocar várias imagens e não usá-las. Cliquei, segurei, arrastei e joguei no meu projeto. Poxa, ela está na posição errada, eu quero que ela vá para trás. Simplesmente aqui a gente tem as camadas elas têm as ordens. E se eu quero que ela fique por trás de tudo, eu clico, seguro e arrasto e jogo ela para baixo. Cada tipo de camada, ela vai ficar com uma cor diferente. O After Effects faz isso para te ajudar. Você pode clicar aqui no seu íconezinho de cor e trocar. Só que fica uma desgraça, fica uma bagunça. O ideal é você deixar isso aqui para você não se perder. Se eu jogar um vídeo para cá, ele vai ficar com a cor diferente da foto, que vai ficar com a cor diferente do shape, que vai ficar com a cor diferente do texto. Então, você já entende que quando ele tem essa corzinha aqui, meio de burro quando foge, ele fica uma imagem. Vamos animar a imagem agora. Como é que a gente vai fazer a imagem? A gente vai usar um scale na imagem. Olha que legal. Vou utilizar um scale. Lembrando que para utilizar o scale, eu tenho como referência o meu ponto âncora, que é o ponto que eu digo para o programa que é o centro da imagem. Então a gente vai mexer esse ponto âncora antes de fazer a animação de escala, certo? Eu estou aqui com a minha imagem selecionada, vou apertar a letra Y, que é a mesma coisa que se eu clicasse lá em cima na ferramenta de Pan, essa loucura aqui, e vou arrastar o ponto âncora para cá, para esse pontinho aqui em cima. Com isso eu estou dizendo para o programa que a escala vai sair desse ponto e não do ponto central, certo?
Depois de ter o ponto âncora posicionado, a gente vai abrir a nossa sanfoninha aqui. Quando eu olhei a terra ardente, de São João. Se você reparar, ele não tem nenhuma propriedade porque ele é um arquivo externo. Então ele não tem as suas particularidades. Imagem é imagem e ela vai ter só a abinha do transform aqui aparecendo. Como eu quero fazer o esquema do scale, eu vou simplesmente dizer para o programa que eu vou iniciar a animação no scale clicando no stopwatch, deixando ele azulzinho, ativado o keyframe. Foi, marcamos o nosso pontinho e aqui eu já vou marcar o nosso ponto aqui no final. Cadê o keyframe de referência? Não tenho. Vou clicar em cima da camada e vou apertar a letra U, que ele vai mostrar para mim quais são os keyframes que estão ativados naquela camada. Voltei com a minha agulhinha para cá e eu consigo já ter esse keyframe de referência para ter um modelo de animação mais ou menos. E vou marcar aqui o meu keyframe adicionado. A gente vai voltar lá no inicial e eu vou pegar aqui o meu scale e vou botar 0. Ele estando com um cadeadinho aqui, eu posso alterar qualquer um dos dois valores que ele vai fazer tudo igual. Deixa eu apertar o espaço para ver como é que ficou essa maravilha. Moleque, só que eu quero, assim como eu fiz com o texto, eu quero que o jabuti só apareça depois de eu estar dizendo que eu vendo o jabuti, senão não vai ter sentido. Vai aparecer o retângulo, vai aparecer o texto e por último aparece o jabuti. Eu vou trocar para minha ferramenta de seleção lá em cima, apertei e vou clicar, segurar e arrastar ele para aqui do lado. E agora eu vou apertar o espaço para eu ter uma visualização. Eu acho que o jabuti está aparecendo muito devagar. Eu vou reposicionar os keyframes aqui para que ele apareça mais rapidinho. Olha que bacana. O que acontece? O After Effects ele tem uma ferramenta muito legal que a gente chama de Motion Blur. O que é o Motion Blur? Ele simplesmente vai simular um desfoque conforme a movimentação acontece nos keyframes. Isso é legal porque se você quiser criar uma animação mais natural, é a mesma coisa que você estiver movimentando o braço aqui em frente à câmera e ele mostrar o desfoque do movimento. Entendendo? Então, você fica ligado aqui na telinha que eu vou marcar para você. A ferramenta do Motion Blur é esta aqui, ó. Essa bolinha com outras bolinhas fazendo o clone jutsu da sombra aqui atrás. Se eu automaticamente clicar num quadradinho aqui, nessa coisinha aqui, ele já vai ativar o Motion Blur para mim. Cliquei, olha lá. Ele marcou o Motion Blurzinho aqui nela. Foi? Isso. Se por um acaso essa ferramenta aqui não estiver aparecendo para você, dependendo da sua tela, você simplesmente tem que clicar aqui embaixo, que ele vai expandir ou contrair os Layer Switches. Só para você ficar ligado, essa opçãozinha aqui ela tem que estar ativada, senão não vai aparecer a função do Motion Blur. Fica ligado aí no esquema. Apertei o Motion Blur, ativei. Mas só que você precisa reparar que isso aqui também precisa estar ativado. Cara, é muita coisa que tem que estar ativado, meu Deus, eu nunca vou conseguir ver. Calma. Isso aqui significa que na sua linha do tempo você vai ter a pré-visualização. Acho que não sai. A pré-visualização do Motion Blur. Porque se isso não tiver ativado, por mais que você coloque o Motion Blur aqui, ele não vai aparecer na minha pré-visualização, que é aqui a minha composição. Mas por que que existe essa função? O Motion Blur, ele é pesado. Então, muitas vezes você não quer ter a visualização do Motion Blur, mas você quer que ele apareça no teu vídeo final. Então, muitos Motion Blurs, muitas camadas pesam na pré-visualização. A tua pré-visualização ela fica mais lenta. Então você desativa a visualização, mas ele está aqui na camada ativado. Então para você visualizar, ele precisa estar aqui e precisa estar aqui marcado.
Olha a diferença. Vou pegar um keyframe aqui no meio, só para você ter uma noção. Olha como é que ele está meio embaçadinho. Se eu desativar ele aqui, ele já tira o motion blur, que é o que dá aquela sensação de que ele está se movimentando. Ativei. Olha como é que a tartaruguinha ela fica embaçadinha. Olha que legal. Isso também acontece com todas as outras coisas que eu aplicar. O meu retângulo, ele não é porque ele não está muito rápido. Então o motion blur, quanto mais rápido for, mais motion blur a gente vai ter. Deixa eu pegar e aproximar os keyframes para que a animação do retângulo fique mais rápida. Só para a gente ter uma noção, olha. Deixa eu clicar fora para não mostrar a seleção. E tu vê que ele tem um blurzinho aqui na ponta, olha. Deixa eu dar um zoom para você ver. Que não existiria se eu não tivesse ativado. Esses detalhezinhos fazem toda a diferença na hora da nossa edição. E a gente vê a tartaruguinha com o desfoque bacana. Sabe? Eu vou até aproveitar e vou aqui em File, Save As, Ctrl Shift S, o atalho, e já vou salvar o meu projeto dentro da minha pastinha do projeto Vende-se Jabuti. Vende-se Jabuti. Eu vou colocar uma outra imagem aqui, porque eu quero uma imagem de fundo, eu não quero esse fundo preto. A gente vai lá então, além da imagem do jabuti, a gente vai colocar uma imagem, um lugar legal para ter um jabuti. Vamos botar na França. Eu quero que o jabuti apareça na França. Achei uma imagem aqui da França. Deixa eu salvar lá na minha pastinha. Salvei. Deixa eu fazer desse jeito aqui para você já entender como é que funciona. Já vou deixar ele aqui. Projeto Vende-se Jabuti. E vou botar a França aqui. Olha que legal. Essa é a nossa imagem de fundo. Deixa eu dar uma redimensionada aqui. Clica, segura e arrasta. Segura o Shift depois para ela crescer proporcionalmente. Aqui novamente a gente vai só reposicionar. E olha lá como é que ficou. Vende-se Jabuti. Tá uma maravilha esse negócio. Repara você que esse fundo ele está embaçado. Por que que ele está embaçado? Essa não é a qualidade real do vídeo. Lembra que lá no início da composição a gente disse que a qualidade ia estar diminuída? A gente pode trocar isso aqui nessa pré-visualização. Aqui, ó. Esse aqui que é o bichão. Esse cara aqui, ele controla qual é a qualidade da minha pré-visualização. Isso vai alterar o vídeo no final? Não. Isso aqui só mexe na pré-visualização. Ele aqui está menos 4. Essa bodega aqui, ele está dividido por 4, né, na verdade. Olha que bom de conta. Se eu colocar esse aqui, ele vai ser dividido por 3. Se eu colocar Ref, ele vai ser dividido por 2. E se eu colocar Full, ele vai me mostrar qual é a qualidade real. Olha que bonitinha a França. Nem parece aquela coisa embaçada, feia, velha. Se eu botar Quarter, olha aqui, ele fica essa coisa ridícula, sem qualidade nenhuma. Justamente para, na hora de carregar a pré-visualização da sua animação, ela não pesar. Só que, para você ter uma noção real da qualidade das imagens que você joga aqui para dentro, é legal você dar uma conferidinha no full, ou você coloca de volta. É só para você ter uma noção de quanto que está a qualidade, porque no Quarter todas as imagens vão parecer uma bosta. Só que ela vai carregar muito mais rápido. Quando você coloca no full, ele dá uma demoradinha para carregar. Essas animações que a gente vê aqui, ela segue um padrão contínuo. Ou seja, ela distribui, vamos imaginar aqui trazendo para a física. Ela traz uma animação contínua, um movimento retilíneo uniforme. MRU. Isso aí. Ou seja, cada keyframe aqui, deixa eu dar um zoom aqui nesse negócio aqui. Cada keyframe,
ele vai se mexer a mesma coisa até chegar no ponto final que você colocou. Só que no After Effects a gente tem a função de falar para o programa assim: não, eu não quero que você ande todos esses keyframes na mesma velocidade. Vamos supor que isso aqui é um carrinho, ele tem que chegar do ponto A até o ponto B, e o After Effects, por padrão, ele faz ele andar a 10 km por hora. Ou seja, cada um desse aqui é 10 km. Só que eu posso dizer para o After Effects que eu quero que da metade para trás ele ande a 5 km por hora e da metade para cá ele ande a 30 km por hora. O que isso faz? Isso torna o movimento mais natural. Por quê? Quando você joga uma bola para o chão, ela não vai cair na mesma velocidade. A tendência da nossa gravidade de aceleração de 9,8 metros por segundo diz que conforme ela vai caindo, ela vai acelerando. Uma função importante: se eu quiser simplesmente visualizar essa camada aqui, esse shape, eu tenho um botãozinho aqui do lado que é o solo. O que esse botãozinho aqui faz? Ele visualiza essa aqui, essa camada. Ele vai mostrar só ela. Quero trabalhar só com o texto. Ele vai me mostrar só o texto. Não está aparecendo o texto. Claro, meu jovem, o texto nem chegou a entrar. Aqui ele está na animação. Não se avie, não. Aqui, ó, quero mostrar só o texto e só o jabuti. Dá para fazer isso. Só que o jabuti também não tinha aparecido. Ele vai mostrar só o texto e só o jabuti. Tudo que estiver selecionado no solo, ele vai mostrar. Se não tiver nada selecionado no solo, ele mostra tudo. Ele é ousado. Eu gosto de usar, vou até dar um Ctrl Z aqui, nesses movimentos mais naturaizinhos, eu gosto de simplesmente, falando simplesmente de novo, selecionar os dois keyframes e eu vou lá e aperto o meu F9, que ele já cria essa ampulhetinha aqui. O que quer dizer ampulhetinha? Ele começa devagar, vendo aqui, até aqui na minha interpolação de movimento, ele começa devagar, acelera e chega aqui no finalzinho ele vai freando. Ele já faz isso automaticamente. Como é que o movimento ficou bem mais suavezinho. Para a gente entender como que funciona, eu vou deixar essa comp aqui paradinha do jeito que a gente estava e vou na minha nova composição aqui que eu tinha criado. Vou criar duas bolinhas. Deixa eu criar ela clicando fora para ela não criar no mesmo shape. Duas bolinhas aqui certinho. Aí a bolinha vermelha é a bolinha com o Easy e a bolinha azul é a bolinha sem o Easy. Criei o keyframe aqui, vou deixar ele aqui mais ou menos no 2. Deixa eu renomear para não fazer merda. Aí o programa tilta. Rename, vamos lá. Bolinha vermelha. Vou deixar até a cor dela vermelha, para não ter estresse. Fica pra cá, animal. Esse aqui, rename, eu vou botar bolinha verde não, daltônico. Azul, bolinha azul. Isso mesmo? Isso mesmo. Bolinha azul, bolinha vermelha. Agora eu vou selecionar os keyframes da bolinha vermelha. Seleciona. Opa, fazendo merda. Selecionei os keyframes e vou apertar o F9. Pô, agora ficou a boa. Mas esse é animal, né, cara? Tem que pegar o keyframe final e movimentar as bolinhas, senão elas não vão sair do lugar, né, Jorge? Muito bom. Olha que legal. Só aqui nos pontinhos você já consegue ter uma noção. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Ó. Aqui, todos os pontinhos, eles estão com o mesmo espaço. Aqui, ó, os pontinhos aqui do início estão agarradinhos, que é o sinal que ele vai acelerar.
Aqui no meio ele vai manter a velocidade e aqui ele vai fazer uma aceleração aqui novamente. Agora ficou gostoso. Deixa eu mostrar só o vermelho, para você ter uma noção. É um movimento bem mais natural. Se você clicar nesse pontinho aqui, que é o espaço da composição, ele vai te dar várias opções. Uma delas aqui é a de criar um novo. É a mesma coisa se você for lá em cima e for em Layer, aqui New, você tem a opção de criar texto, você tem a opção de criar sólido, de criar luz, de criar câmera, de criar um objeto nulo, de criar um shape, mas aqui, se eu quiser criar só um inteiro, um fundo de uma cor, que ele vai totalmente preencher aqui, no caso você vai ter que vir aqui, New Sólido. O que é um sólido? Ele vai abrir uma janelinha aqui pra mim. O que é um sólido? Sólido é um troço que vai ficar do tamanho da tua composição, automaticamente ele vai bater 1920 por 1080 e você consegue mudar a corzinha dele. Pô, eu não gostei desse fundo de Paris, acho que ele está muito escuro, eu quero um negócio mais verde, um negócio mais jabuti, sabe? Vou até pegar um verde aqui do mato. Peguei o verde do matinho. Ele vai dar o nome da cor pro sólido, olha que legal, que bacana. Medium Gray Lines Green Solid. Se você mudar a cor, ele vai me dar o nome da outra cor em inglês. Magenta Red Solid. Se você quiser saber o nome das cores, o After Effects dá o nome das cores. Medium Gray Green Solid. Apertei OK. O que ele fez? Pá, jogou o meu sólido para cá. O que eu vou fazer? Como eu quero que ele fique no fundo, eu vou jogar ele aqui na posição, mas só que na frente do meu fundo que eu tinha. Ou seja, ele tampou a pirâmide de Paris, moleque bom, geografia, e ficou ainda atrás do meu jabuti, atrás do meu retângulo, atrás do meu texto. Poxa, mas eu quero que esse fundo ele vá aparecendo verde aos poucos. Pô, você sim pode fazer isso. O negócio aqui você pode tudo. Vou abrir as propriedades aqui na sanfoninha do meu sólido. Tem a opção de transforme nele. E eu vou ativar aqui, vou falar para o programa que eu quero fazer animação com opacidade. Cliquei no stopwatch. O meu keyframe inicial vai ser esse. O meu final, onde eu quero que ele se transforme em vez, vai ser aqui, no 10 aqui. Marquei o keyframe aqui. Agora o meu keyframe inicial, eu vou colocar a opacidade no 0 desse meu sólido. Aí eu vou apertar o meu espaço. O que vai acontecer? A minha França vai aparecer, cismei com pirâmide. Tá amarrado esse negócio de pirâmide aí, porque esse negócio financeiro, eu não gosto dessas coisas de Rinodê, não. Apertei o espaço. Aí ele já fez a boa para mim. Safo. Com vídeos da mesma coisa. Os vídeos vão ter as particularidades e vão ter a parte do transform. Então a base do After Effects é o transformar de todas essas propriedades. Vou ter que jogar esse vídeo do Jabuti para o outdoor que fica lá na Torre Eiffel, o negócio de painel de LED ali, onde o Neymar estavam dando boas-vindas pro Neymar, entendeu? Vou ter que jogar o anúncio que vende-se o Jabuti lá. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que exportar esse arquivo, tenho que jogar esse arquivo para fora. Então, terminou a sua animaçãozinha, terminou tudo que você tinha para fazer relacionado ao Jabuti, já explorou todas as funções aqui que o Joãozinho gostava de explorar, a gente vai clicar no nosso file. O ideal é que você tenha o Adobe Media Encoder instalado na sua máquina. E quando você clicar em exportar, ele vai perguntar aqui, ó, Add to Render Queue. Sabe o que é queue? Queue é fila. Fila de banco, fila de mercado, fila de exportação, fila de render, tudo. No caso, quem não tem o Media Encoder,
vai clicar aqui nesse Add to Render Queue. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar isso numa fila de exportação, uma fila de render. E aqui tem várias opções aqui e tal, tchau, que ele vai exportar em AVI. Qual a dificuldade de você exportar por aqui? Ele não compacta o seu vídeo. Então, um videozinho desse de 5 segundos, ele vai ficar com 1 GB. É uma desgraça. Por isso eu recomendo que você instale o Media Encoder, porque ele vai automaticamente converter esse vídeo para MP4 e esse vídeo vai ficar com uma qualidade muito boa e um tamanho muito pequeno e muito tranquilo de se trabalhar. Automaticamente, quando você clica aqui no Export e clica no Add Adobe Render Media Encoder Terms, ele vai abrir aqui o Adobe Media Encoder, já com perguntando onde é que você quer salvar essa doideira e qual o formato que você quer, como é que você quer que seja as especificações do formato. Isso aqui tu pode deixar a taxa de bits alta mesmo, ele já vai estar configurado automático. Mas se não aparecer esse H264 para você aqui, você clica aqui, vai abrir as opções e você clica em H264. Depois que está tudo certinho, você já escolheu onde ele vai ser salvo, já deu uma conferida em tudo, você clica aqui que ele já vai começar a renderizar o seu arquivo. Pronto, salvou o negócio. Eu vou clicar aqui no caminho só para eu ver para onde ele foi e a gente vai conferir esse arquivo aqui já num formato de vídeo. 5 segundos, numa qualidade alta, ele ficou com 3 megas aqui a média. Olha lá que legal. Vende esse jabuti. Então espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa aquele like aqui porque esse vídeo deu muito trabalho e eu preciso desse feedback para continuar trazendo conteúdo novo para vocês. Beijo do lobo. Uou! Muito bom, né?